Bem-vindo ao canal Geminiano Aleatório, o canal mais eclético dessa internet. Tudo bem, pessoal? Gente, eu trouxe para vocês um item que eu sonhei durante um bom tempo com ele, tá? Já tô há 6 meses com o meu bebê e ele realmente foi uma aquisição sensacional para quem gosta de manter a casa limpinha, para quem sabe que esse trabalho doméstico do dia a dia, principalmente para quem tem bicho, é um item muito legal de se ter, tá? Não é essencial, mas é um luxo que eu gostei de me dar. Então, gente, vou falar um pouquinho do robô aspirador da Kabum. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bem-vindo ao uso do robô aspirador de pó. Começando pelo começo, ele tem uma potência de 28 watts, tá? E um carregamento de 14,4 volts, tá? Então o carregamento dele é meio lento, ele carrega em 5 horas de 0 a 100%, tá? E a potência dele é a melhor que eu encontrei dentro do Brasil. Tem alguns robôs, por exemplo, da Xiaomi, muito mais potentes, mas assim, eles são muito mais caros, muito mais caros. Então, assim, não dá para comparar preço com o que a gente também tem dentro do Brasil, tá? Com os produtos que a gente tem aqui dentro. Ele parece muito com esse robô aqui, que é da China, tá? A gente acha muito ele no AliExpress, na Banggood, enfim. Mas não temos certeza se é o mesmo modelo. Mas reza a lenda que todas as peças de reposição, enfim, todos esses itens que a gente pode comprar a mais dão nele, tá? Desse robô dão nele. E realmente a cara é muito semelhante, tá? Não posso dar certeza, mas parece muito. Enfim, ele carrega, como eu falei, de 0 a 100% em 5 horas e ele descarrega em funcionamento normal dentro de 1h40 até 2 horas mais ou menos. Ele tem uma potência que você pode colocar no modo turbo. O modo turbo dele vai durar por volta de 1h20 mais ou menos, tá? Então vai durar um pouco menos, claro, porque ele tá tendo uma entrega maior. Coisas que eu achei muito interessantes e pra mim que são muito úteis por eu ter bicho dentro de casa, tá? Vamos lá, vou mostrar pra vocês ele. Como eu falei, ele já tá com algumas marcas de uso, tá? Ele tem um botão de liga e desliga. O botão de iniciar, porque ele fica ligado enquanto ele carrega, né? Você não desliga ele necessariamente. Então, você tem um botão desse botãozinho de varrer, que ele significa realmente para dar um play nele, vamos dizer assim. E ele tem alguns itens que ficam piscando, vou mostrar para vocês depois, que é esse sinalzinho de Wi-Fi, a casinha e o botão de funcionamento, que significa que ele está ligado ou não, tá bom? O Wi-Fi eu vou mostrar para vocês ele ligando. A gente pareia com 2 toques aqui no... Você dando 2 toques aqui, ele pareia, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Bem-vindo ao uso do robô aspirador de pó. Tá vendo? Pra parear ele, é aqui, ó. Conectando a rede. Não sei se ele vai conectar agora, mas eu mostro pra vocês depois. Ele dá um sinal, Wi-Fi conectado, tá? Wi-Fi conectado. Quando você dá o comando dele voltar para o carregamento, ele fala voltar para o carregamento e pisca esse pedacinho aqui. Quando ele tá carregando, ele fica piscando, tá? Essa parte aqui do robô é só essa mesmo, tá? Ela é bem simples, vamos dizer assim. Os itens que vieram na caixa, tá? Como eu falei pra vocês, gente, eu já tô com ele há 6 meses. Então, a caixa eu ainda tenho, mas ela não tava montada como ela veio, tá? Cada item veio num saquinho, enfim. Eu coloquei aí só para vocês terem uma ideia de como ele veio. Então, ele veio o robô em si, os 2 módulos, o modo de poeira e o modo de pano, 2 paninhos de passar pano mesmo, tá? Ele veio um extra, então vem o que tá usando ali, mais o extra.
As escovinhas de baixo vieram também, uma da esquerda e uma da direita, extras, tá? Então, vieram 4 escovinhas. E um item que eu acho interessante, mas é completamente assim, se não vier, ok, não tem problema nenhum. Mas é interessante que isso daqui ele serve para limpar as escovas. Então, ele tem como se fosse um... Aí eu vou mostrar aí pra vocês no vídeo. Ele tem uma lâminazinha aqui que você vai passando, ele corta cabelo, linha, que enrola e realmente enrola muito nessas escovas. Elas são escovas giratórias, então a tendência é enrolar. E é isso mesmo, tá? Então ele serve para cortar, isso é interessante na hora da limpeza dele, facilita um bocado. Isso daqui é para limpar lá dentro dos módulos, isso daqui para puxar pro meio alguma coisa, para tirar a sujeira, tá bom? Vou ser sincera, a escovinha e esse puxador aqui eu quase não uso. Eu uso muito o para cortar as linhas, que isso é bem útil, tá? Ou às vezes, quando eu tô de saco cheio também, eu passo a tesoura. Resolve. Uma coisa que eu achei muito importante pra mim, que tem o bicho, é essa escova giratória, que ela ajuda a pegar grãos maiores. Eu morava numa casa que, basicamente, eu tinha uma sala grande. Então, o meu quarto era muito pequeno. E eu tinha uma sala grande, então na sala ficava areia dos gatos, claro que num cantinho, mas tinha areia dos gatos, tinha ração dos gatos, então assim, vira e mexe tinha ração, tinha um pouco de areia, porque os bichos fazem bagunça, por mais que você limpe, fica alguma coisa ali durante o dia a dia, né? Então ele suga muito bem exatamente por conta dessa escova, é claro que a sucção dele é boa, mas essa escova facilita muito a vida dele, né? Fora as 2 escovinhas aqui, que elas vão sugando tudo que vem do canto. Elas jogam pro meio, elas giram pra dentro, uma gira para um lado, outra gira pro outro, giram pra dentro, jogando a poeira pra dentro do robô. E essa escovinha que puxa lá pra dentro do robô, tá? Ele tem mola nas rodas, que ajuda ele a passar por alguns obstáculos, claro que não degraus grandes, mas ele dá uma leve subida em alguns obstáculos, tá? E tem essa escova giratória, que é o que vai dar a direção para ele, para onde ele vai, tá bom? Aqui também é isso. Agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se dá para mostrar tirando. O compartimento de poeira, ele tem 600 ml, tá? E eu achei ele bem grande, assim. Pra minha casa, que não é uma casa grande, que tem 2 quartos, tá? E um banheiro, fora o hallzinho ali entre os ambientes, né? Os 2 quartos, um tem 4x3 de medida e o outro tem 3x3. Então, são quartos razoáveis, tá? Não é nenhum absurdo de casa. E ele fica mais no andar de cima, tá? É raro eu levar ele lá pra baixo, pra sala e pra cozinha. Eu tenho gatos, tá? Isso daqui foi só durante os testes, gente. Tô até com medo de sujar aqui. Isso daqui foi só durante os testes, tá vendo? A casa tá limpa, a faxineira veio aqui esses dias. Então, assim, isso daqui é sujeira do dia a dia mesmo dos bichos, tá? Uma coisa que eu tinha muita dúvida na época que eu fui comprar ele, e eu não achava em lugar nenhum, era como abrir esse compartimento. Eu achava esse compartimento de cima muito pequeno para eu conseguir tirar a poeira, para eu limpar ele decentemente. Quando eu recebi ele, foi uma surpresa agradável quando eu vi que ele abria esse lado aqui também, tá? Então, isso eu não vi em nenhum review, não consegui encontrar em nenhum review, tá? Eu senti falta disso. E também senti nesse sentido do pano, que eu ainda não cheguei lá, mas vou falar agora. Aqui é o compartimento, tá vendo? Ele abre por aqui e por aqui. Então, se você quiser dar uma limpada, dar uma soprada pra sair a poeira, dá pra limpar bem, tá? Esse daqui é o compartimento de pó, que são 600 ml, tá? Vamos lá. Agora o compartimento de água, tá? Que é o que passa pano.
Esse daqui é o compartimento de água, eles são 300 ml, tá? Eu vou mostrar aqui com mais detalhes. Eles são 300 ml. Uma desvantagem, vamos dizer assim, dele, não é bem uma desvantagem, mas é uma coisa que os mais tecnológicos têm e ele não tem, tá? Ele não dosa a quantidade de água que sai dele, tá? Então, você colocou a água aqui, você virou, ele começa a pingar por esses buraquinhos azuis, tá vendo? Ele vai deixando a água sair, é claro que não é uma quantidade absurda de água, mas se você deixar virado, ele vai pingar e vai fazer uma poça, tá? Então, assim, eu sempre que coloco ele, eu guardo ele com ainda alguma coisa de água, eu deixo ele virado para cima, tá? Porque ele não tem esse dosador de água, tá? Ele não tem como se fosse um stop de água, tá? Um lugar que você fala assim, não, agora você não vai mais passar pano, você pode parar de soltar água. Ele não faz isso. Assim que você já coloca a água, ele começa a pingar, tá? Uma coisa interessante também, eu coloco dentro dele um pouquinho do desinfetante, esses de cheirinho de casa, sabe? Então eu coloco coloco 1/4, 1/3 mais ou menos de desinfetante para o restante de água. Ele suga um pouquinho também, tá? A sucção dele fica ligada, mas fica meia boca enquanto ele passa pano. Então ele suga um pouquinho de poeira, mas o ideal é sempre passar primeiro o aspirador para depois passar o pano. Por quê? Esse pedaço aqui você não tem como limpar, então você tem que ficar, sabe, sacudindo ele. E às vezes, se ele tiver com água, você vai sacudir e vai ficar pingando. É uma tortura, tá? Então, assim, é só pra ele catar alguma coisa que ficou muito de leve no meio do caminho. Ele não é pra usar usando a sucção e o pano ao mesmo tempo. Essa também é uma desvantagem do aspirador, que é mais barato. Tem alguns aspiradores que eles são completos, tá? Dentro dele mesmo. Então, esse compartimento é um compartimento muito mais fino, tá? Então, realmente pode ser um problema, mas você não precisa ficar, tira um, coloca o outro, aí tira o outro, coloca um. Então, esse é um saco, de vez em quando isso é chato, sabe? Tanto que o pano eu quase não passo, eu passo umas 2 vezes na semana. O aspirador, ele funciona todo dia, da 11 horas da manhã ele tá cumprindo o horário dele de trabalho. Ele passa em tudo e às vezes eu boto para passar mais uma vez, porque às vezes faltou alguma coisa, eu boto ele para passar de novo. Uma coisa que veio extra também foi o filtro. Ele veio com um filtro a mais, tá? Ele vem com 2 filtrozinhos desse. Então, esse daqui eu ainda não senti necessidade de trocar. Quando eu bato ele sai quase toda a poeira, ele ainda não tá preto. Então, eu ainda vou continuar usando ele durante um tempo. E quando eu sentir a necessidade, eu troco para esse daqui. No site da Kabum, dá para comprar essas peças, tá? O filtro, as 2 escovinhas, a escova giratória e o mop, que é o paninho, dão para comprar no site da Kabum. Essas outras peças de mecânica, pelo que eu entendi, dá para comprar nos sites da China, desse modelo que eu falei para vocês. Vou mostrar para vocês também o controle. O controle dele tem as direções que você consegue andar, vai brincar de carrinho de controle remoto com ele, tá? E aqui ele tem as funções, tá? As funções que eu falei para vocês, que é a limpeza automática, a limpeza de cantos, o modo turbo e o modo silencioso, tá? São 4 funções, se não me engano, tá? Ele dá para fazer a programação tanto pelo controle remoto, que eu nunca nem tentei fazer, sinceramente, porque no aplicativo é muito mais fácil, quanto pelo aplicativo. Também vou mostrar para vocês. E aqui tem o modo quando você já fala, olha, já deu, tá fazendo muito barulho, quero dormir agora. Ele tem o modo de voltar para o carregamento, tá? Que é essa casinha aqui embaixo. É isso, tá, gente? O controle é um controle simples e não tem muitas funcionalidades, mas pra mim supriu tudo que eu precisava. Uma desvantagem do aspirador
da KaBuM, na verdade dos aspiradores mais baratos, é que ele não tem um mapeamento bom, tá? Ele tem um mapeamento, mas eu acho que é mais pra dizer que tem, sabe? Porque, assim, função mesmo ele não tem muita. Por quê? Vamos lá. Quando você passa ele, você tirou ele do chão para passar do quarto pro banheiro, por exemplo. Ele some o mapeamento. Ele perde aquele mapeamento. Ele entende como se já tivesse acabado o serviço dele e para. Ele travou e enroscou num pano. Ele perde o mapeamento. Então, assim, é um negócio meio chato, entendeu? Porque qualquer coisinha ele perde o mapeamento. Os robôs mais sofisticados, mais caros, de 3, 4 mil reais, eles mapeiam a sua casa, fazem um mapa da sua casa e você consegue delimitar. Então, ele tem aqui uma planta baixa da minha casa, eu consigo falar, não, você só vai limpar o quarto de hóspedes, tá? Você só vai limpar o quarto principal. Ou se você só vai limpar o banheiro. Então, ele sai da casinha dele, vai até o banheiro, limpa o banheiro e volta para a casinha dele. Esse daqui não, eu tenho que botar ele lá dentro do banheiro, fechar a porta do banheiro e ele limpa o banheiro, tá? Então, assim, são desvantagens que pro preço, pra diferença de preço, pra mim, tá valendo super a pena, tá? Eu não vi tanta diferença. Dá um pouco mais de trabalho, mas, gente, ele já ajuda pra caramba e faz o serviço dele muito bem. O aplicativo da KaBuM, vou mostrar pra vocês, tá? O aplicativo eu acho interessante pra na hora que você não tá com controle, pra você guiar ele pra alguma coisa ou mudar os modos dele. Ele tem o modo esfregar, que é o modo de pano, o modo automático, que ele vai fazendo um zigue-zague pela casa e depois ele faz a limpeza de cantos. Tem as limpezas separadas, tá? Ele tem a limpeza de cantos que você pode selecionar e tem o modo turbo que você consegue selecionar também, tá? Foi o que eu falei, quando você coloca nesse modo turbo, porque a casa tá mais suja ou por algum outro motivo, ele faz mais barulho. Ele tem também o modo silencioso, tá? Que ele faz menos barulho, mas por consequência também ele suga um pouco menos, tá? Mas é interessante na hora que você tá indo dormir, que você quer passar por alguma coisa, você achou que tá meio sujo, você pode botar ele e ele não atrapalha tanto. Eu vou mostrar pra vocês também. Bom, gente, vamos ao preço. Eu paguei nesse aspirador, na época, 1.500 e alguma coisa. Eu vou colocar aqui pra vocês o preço. Isso porque eu tinha desconto de primeira vez, tá? De primeira compra na KaBuM. Então, vale a pena dar uma pesquisada se na época que vocês vão comprar, tá tendo algum desconto na KaBuM, tá? Porque é interessante. Então, ou seja, ele estava mais caro do que R$ 1.500. Ele agora, parcelado, tá saindo a R$ 1.411, tá? R$ 11,65. E à vista, ele tem 10% de desconto. Uma vez no cartão, ele tá saindo a R$ 1.199,90, R$ 1.200, tá? Então, ele tá com preço muito melhor do que o que eu comprei. E se você ainda tiver esse cupom de desconto de primeira vez, ainda vale mais a pena ainda, tá? Tá num preço muito bom. Gente, pra quem tem bicho, realmente, ele é uma mão na roda. Eu tenho gato, gato solta muito pelo. Os meus gatos são muito bagunceiros, eles brincam o dia inteiro. Então, assim, vale muito a pena pra quem tem bicho, sabe? Eu acho que mantém a casa organizada, limpa. E eu escolhi esse modelo específico exatamente por isso, tá? Por conta da escova giratória, pra mim fazia diferença. Tinha alguns modelos que tinham a escova giratória, mas ele só tinha de um lado essa escovinha que gira. Então, não tinha dos dois lados, aí eu ficava com medo dele jogar para um lado e a poeira ir embora. Então, assim, eu falei, não, se for para comprar, vamos pesquisar a melhor opção. Aí apareceu esse da KaBuM na época, eu me empolguei com ele e comprei ele mesmo, tá? Eu tenho uma história trágica para contar para vocês. Vamos lá. No terceiro dia que o brinquedinho chegou, meu gato resolveu fazer malcriação e não fazer as necessidades dele no PipCat. Como eu disse pra vocês, minha casa antiga era uma casa que só tinha quarto e sala. Então, o PipCat ficava na sala. Meu gato resolveu fazer as necessidades fora do PipCat.
E o aspirador pegou o cocô e fez uma obra de arte na minha sala. Minha sala era um bege, assim, meio branco, quase branco. Então, assim, foi uma cena triste. Gente, eu tinha que ter tirado foto, sério. Eu fiquei tão desesperada, porque era o terceiro dia do robô. Pra mim, R$ 1.500 é muito dinheiro. Então, assim, eu fiquei desesperada, porque eu tava perdendo a garantia dele. Eu não sabia se ia ser um produto que ia durar, enfim, tava morrendo de medo, tratando ele cheio de dedos. E aí ele me suga cocô. Então ele ficou cheio de cocô dentro. A roda ficou toda impregnada. Ele fedia a casa inteira. Nossa, gente, foi uma tristeza. Eu só pensava em limpar ele. E detalhe, eu tava pra sair pro trabalho, então fazia assim 10 minutos pra pegar meu ônibus. Então assim, olha, só tragédia. Eu literalmente sentei no chão, chorei, peguei o robô, olhei pra ele, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida nesse momento? Mas enfim, deu certo, eu consegui abrir ele. Com certeza perdi a garantia, porque eu tive que abrir um monte de pedaços dele. Então assim, se levar pra garantia vai ver que eu abri. Mas ele funciona até hoje, tá? Muito bem, obrigada. Graças a Deus, eu não perdi nada. Ele tá todo certinho até hoje. Ah, uma coisa legal de vocês saberem, ele tem 3 meses só de garantia. Eu acho pouco. Mas estamos aí há 6 meses e ele sem dar um problema, tá? Uma coisa legal de vocês saberem, ele faz uma limpeza muito boa do pó, tá? Do pó no chão, claro, porque ele não sobe escada, ele não sobe em banco, então ele vai limpar o chão, tá? Mas o pano dele é um pano superficial, tá? É um pano que só vai ter o peso do robô, que sei lá, tem uns 4 quilos, mas não é um peso absurdo. Então, assim, ele não vai ter um atrito muito grande para esfregar um chão, tá? Então, assim, ele vai manter a casa limpa, vai dar um cheirinho, vai passar, vai tirar o fino, vamos dizer assim, mas o grosso, de, sei lá, de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, você vai ter que tirar, não tem jeito, tá? Se tiver alguma coisa encrostada, tem que limpar, não tem jeito, tá? Porque eu não confio nele para fazer uma limpeza um pouco mais pesada, tá, gente? Então é uma coisa mais superficial a partir do pano. Foi o que eu falei, ele tem um peso. Quando você esfrega o chão, você coloca lá o seu peso inteiro, não é? Então ele só tem o peso dele, é um peso modesto. Então vamos dar a ele o que é dele, né? A gente não pode exigir muito mais do que ele pode dar pra gente. Realmente eu acho que é o melhor custo-benefício. Não tenho nada a reclamar. Ele já tentou suicídio. Isso é uma coisa interessante. Vamos lá. Ele tem também sensores. Ele tem uma molinha aqui, ó, tá vendo? E quando ele bate na parede, ele entende que ele está batendo e volta. Então, tá vendo? E ele é até meio barulhento nesse sentido, tá? Acho bem barulhento. Agora, isso daqui eu também desmontei na época, então pode ter a ver, não sei. Mas eu acho ele bem barulhento, tem umas horas que ele dá umas porradas fortes, sabe? Mas ele entende que ele tá batendo. Ele também tem um sensor aqui na frente, mas é só quando ele tá literalmente de frente. Aqui na lateral ele já não enxerga a parede. Então ele precisa bater para ele voltar e entender que ele precisa ir para outra direção. Tá? Ele tem um sensor anti-queda, então ele não cai numa escada teoricamente. Na minha escada, eu vou mostrar para vocês aqui, ela tem um declive por conta do piso. Então, como é uma escada junto com uma outra escada, ele cai na primeira escada, que é uma escada pequena, vamos dizer assim, um declive pequeno, uma escada, é um declive pequeno, e aí na segunda ele entende que ele não pode ir, mas aí ele fica meio que indo e voltando, e teve uma vez que ele foi. Mas graças a Deus, mais uma vez, apesar da dona dele ser uma dona relapsa, ele está aqui até hoje, tá? Graças a Deus, porque nesse dia também, eu sei que nem a desesperada quando eu escutei ele rolando a escada, ele foi até metade da escada rolando, eu falei, pronto, perdi o aspirador, não perdi pro meu gato, mas perdi pra escada. Graças a Deus não aconteceu mais, porque agora eu boto
um banco ou qualquer coisa na escada para bloquear que ele não caia. Acho que é isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Falei pra caramba, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se eu não falei alguma coisa, podem me perguntar que eu falo pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!